Vamos então para a nossa segunda aula de gerência de arquivos. Nessa segunda parte do assunto de gerência de arquivos, você vai ver técnicas usando listas e técnicas usando árvores. A aula de hoje é sobre a primeira parte, técnicas usando listas. Então, as técnicas de indexação através de listas, elas são a solução para chaves secundárias. Então, o que é uma chave secundária? Até agora, a gente estava apenas sempre falando em termos de chave de indexação, mas a gente nunca separou tipos de chaves. Então, uma chave secundária é aquela aonde o domínio, quer dizer, a faixa de valores da chave, ela tem apenas poucos valores, porém, você vai ter muitas ocorrências para cada um destes valores dentro do seu conjunto de dados. Então, se eu tenho, por exemplo, um sistema de gerenciamento de pessoal dentro da minha empresa, uma chave secundária típica vai ser cargo. Quantos cargos eu tenho dentro da minha empresa? 10, 15, 5, depende do tamanho da empresa, né? Mas, se for uma empresa grande e ela tem lá 20 ou 30 cargos, eu vou ter, eventualmente, 2.000 pessoas ocupando um determinado cargo. Se for uma indústria, por exemplo, eu tenho muitos operários fazendo uma determinada função. A mesma coisa, departamento. Eu tenho uma empresa que tem muitas lojas, cada loja tem departamentos diferentes, ou eu tenho uma grande fábrica, eu tenho o departamento de pessoal, departamento de contabilidade financeiro, departamento jurídico e assim por diante. Até a universidade aqui pode ser um exemplo para você dentro dessa ideia. Idade também, eu posso dividir os meus operários em faixa etária ou trabalhar simplesmente com a idade como número inteiro e mesmo assim eu vou ter muitas pessoas com 35 anos dentro de uma empresa, por exemplo. Então, para este tipo de informação que a gente precisa indexar, quando eu estou calculando folha de pagamento, eu preciso, por exemplo, pegar todo mundo que tem uma certa database, ou eu preciso poder juntar todo mundo que é pago num determinado dia e por aí vai. Da mesma forma, quando eu vou mudar as regras para alguma coisa dentro da empresa, eu preciso pegar todo mundo daquele departamento afetado e por aí vai. E muitas coisas aonde eu preciso fazer buscas num grande conjunto de dados, aonde uma parte dessa busca vai envolver eu buscar todo mundo que tem um certo valor para uma determinada chave, que é uma chave secundária. Então, tipicamente, uma busca por uma chave secundária vai me retornar não mas sim um conjunto de registros do meu conjunto total de dados. Dificilmente eu tenho uma única entrada como resposta, eu vou ter muitos. Então, para isso a gente usa listas. Então a lista, por ser uma estrutura inerentemente sequencial, ela não vai ser adequada, por exemplo, para conjuntos com somente um ou poucos registros por valor de chave. Mas se eu tenho muitos registros por valor de chave e eu coloco todos juntos dentro de uma lista, ou coloco referências a eles todos juntos dentro de uma lista, vale a pena eu ter lista. Então a situação ideal, aqui está resumido no final desse slide, é aonde eu tenho poucos valores possíveis, porém muitos registros possuindo este valor. Observa que a gente está sempre pensando do ponto de vista de que nós temos um registro com muitos campos diferentes. Eu não tenho só uma única informação naquele registro. Um registro de um departamento pessoal de uma empresa, por exemplo, vai ter lá o nome do funcionário, o CPF, o RG, o endereço, o cargo, o salário, a função, quando, por exemplo, o cargo tem várias subfunções, qual é a equipe que ele pertence, quando, por exemplo, é uma área industrial, onde eu tenho um chefe de equipe e eu tenho um conjunto de operários que está sob esse chefe de equipe, uma série de informações que a gente pode colocar ali, Muito bem,
As listas elas são interessantes porque elas são flexíveis. Então elas suportam os 3 tipos de solicitações de recuperação que a gente vai ter. Se a aplicação possui uma chave tipicamente primária, porém a melhor técnica é a gente usar uma estrutura do tipo árvore. A gente vai ver isso lá na próxima videoaula. Hoje, nessa videoaula aqui, eu não vou entrar em detalhes nisto. Tá? Então, para as chaves secundárias, aí sim, é interessante a gente usar técnicas baseadas em listas e existem basicamente 2 que a gente vai ver nessa aula. Então, vamos lá? Tá? Então, só para a gente contextualizar um pouco mais as coisas, tá? Quando a gente trabalha com listas e a gente trabalha com chaves secundárias, né, o que vai acontecer? Os vários campos vão pertencer a diferentes listas. Então, um registro ele pode ser membro de mais de uma lista. Não é um problema. Eu só preciso pensar a minha estrutura de dados para que ela suporte isso. E não pensar que aquele registro vai estar em uma lista só. Na verdade, a gente vai ter uma montoeira de listas alinhavadas dentro da nossa estrutura. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Como é muito difícil eu mexer com atualização, se um registro está dentro de 6 ou 7 listas, a hora que eu vou excluir este registro, por exemplo, do meu conjunto de dados, né, eu ter que excluí-lo de 6 ou 7 listas e ajustar essas 6 ou 7 listas, isso toma tempo. Então, normalmente, quando a gente trabalha com enfoques baseados em listas, a gente tem um campo especial no registro, aonde a gente vai, é um flag, e a gente vai setar esse flag sempre que o registro for apagado. Significa que ele vai estar disponível para ser reusado para alguma outra coisa, né? Ou quando a gente fizer um backup regular da estrutura de dados, a gente não vai copiar este registro. Tá? Então isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante também. Tá? Então, das 2 técnicas, a técnica mais intuitiva, mas que não necessariamente é a melhor, né, é a multilista. Qual é a ideia básica da multilista? Eu vou trabalhar com uma cabeça de lista especial, que na verdade passa a ser um vetor, onde eu tenho lá todos os valores que a minha variável tem, pode assumir. Então, para por exemplo, departamento, eu vou ter lá vendas, compras, máquinas, almoxarifado, contabilidade, finanças, jurídico, direção, etc. Tá? São todos os valores e eu vou ter cada um desses valores sendo uma cabeça de lista para uma lista independente que passa por todas as partes do meu arquivo de dados que contém as informações. Tá? A gente vai ver isso aqui nesse desenho. Então você imagina o seguinte, tá? Nesse nosso pedaço aqui de uma base de dados, você vai ter o quê? Você tem uma variável chamada salário, outra variável chamada departamento, uma terceira variável chamada endereço. A variável salário e a variável departamento, elas são indexadas como chave secundária. A variável endereço não é um índice, não? Dentro dessa ideia aqui. Bom, e o que eu tenho? Então eu preciso ter uma multilista que passa por salário e outra multilista que passa por departamento. Então como é que funciona isso? Eu vou ter um índice geral dessas multilistas. O primeiro índice é o índice de salário, e para esse índice de salário eu vou ter o quê? É simplesmente um vetor, não? Pode ser, eu posso inclusive ordenar esse vetor ou fazer o que eu quiser com ele, tá? Mas cada elemento desse vetor é uma cabeça de lista, quer dizer, um ponteiro que vai apontar para o primeiro elemento de uma lista que está dentro aqui do meu conjunto de dados. Então aponta. Vamos supor que esse primeiro ponteiro aqui é para os salários na faixa dos 20 mil reais. Então ele vai apontar para o primeiro 20 mil. Né? Então do lado, quando eu tenho a multilista, do lado do valor eu tenho um outro campo que é o ponteiro associado àquele valor. Então você observa que eu tenho salário e eu tenho o ponteiro das listas de salário. É um ponteiro só
por valor de salário, mas esses ponteiros podem estar em listas diferentes, né? No nosso exemplo aqui, nós temos uma lista dos 20 mil e outra lista das pessoas que têm salário de 10 mil. Né? A mesma coisa acontece do lado de cá em departamento. Tá? Eu tenho aqui automóveis, sapatos e móveis. Tá? E usei aqui automóvel e sapato como exemplo de duas listas que vão também passando alinhavadas. A gente chama esses ponteiros se cruzando aqui de ponteiros alinhavados por dentro da lista. Tá? Então, essas duas cabeças de lista que eu tenho aqui, na verdade, elas são o quê? São dois vetores de cabeças de listas. E eles vão conter uma cabeça para cada valor que vai começar uma lista. Então você percebe que se eu apagar aqui, sei lá, esse funcionário que mora aqui na rua Santos Saraiva, número 48, vou apagar, tá? E aí? Significa aqui eu tenho que pelo menos atualizar duas listas. Provavelmente, esse funcionário tem um nome e tem um CPF, que são os dois índices primários e não secundários, tá? Que vão estar lá em duas árvores diferentes, que eu também tenho que ajeitar. Então, na prática, a gente não faz. A gente vai ter um campo lá no final do meu registro, que é o meu flag de apagado. E eu seto esse flag para verdadeiro, eu digo, aquilo foi apagado. E quando eu passo por esse registro procurando alguma coisa, por exemplo, procurando todo mundo que tem salário de 10 mil, tá? Não, 20 mil, na verdade, esse aqui tinha um salário de 20 mil, tá? Eu olho primeiro se o registro não foi apagado antes de considerar aquela entrada. Tá? Então essa é a forma na prática como a gente trabalha com a multilista. Tá? Então, a multilista é muito fácil de entender. Tá? Eu tenho um grande arquivo de dados, onde para tudo o que eu indexo como chave secundária, eu tenho um campo a mais, que é o campo de ponteiro. Por esse campo de ponteiro passam várias listas que começam todas no mesmo índice. Eu tenho vários índices, um índice para cada chave secundária que eu tenho. Então é um processo muito simples, eu preciso de muito poucos arquivos adicionais. Tá? E esses arquivos adicionais que eu preciso são arquivos bem pequenininhos, porque basicamente eles têm o quê? Eles têm um vetor. Um vetor com pares, valor ponteiro. Mais nada. Né? Então é fácil da gente fazer, é fácil da gente imaginar. Tá? Como tudo que é muito fácil, tem algum dente de coelho em algum lugar. Né? Então a gente vai olhar agora como é que nós fazemos buscas nisso. E aí que vem a parte onde a multilista se torna ineficiente, a hora que nós tivermos uma busca complexa. Então vamos olhar isso aqui. Tá? Então, a ideia básica é o quê? Além do encadeamento, o arquivo vai ter o diretório. No diretório, então, eu tenho esse arquivo índice para cada campo. Tá? Então, e eu tenho um índice geral, que aponta para esses índices de campo. Eu preciso saber quais são as variáveis que foram indexadas, isso tem que estar escrito em algum lugar. Não? Eu preciso saber, por exemplo, que endereço é uma variável que não tem índice, então não adianta eu querer fazer alguma recuperação de dados por endereço, porque eu não vou conseguir. Se eu preciso comparar endereço com alguma coisa, eu vou ter que olhar todos os dados da minha base, não tem outro jeito de eu escolher agora, separar endereços por faixa ou coisa assim. Nessa estrutura específica eu não fiz. Não significa que você não pode fazer, tá? Mas aqui não foi feito. Tá? Então isso tem que estar escrito em algum lugar. Tá? Então, esse meu arquivo índice geral, tá, é que vai me dizer o que tem índice e o que não tem. E aí cada índice de campo, assim que a gente chama esses dois conjuntinhos de quadrados marrons aqui, né? Cada índice de campo vai possuir uma sequência de cabeças de lista. Tá? Então eu estou sendo redundante, né? Porque esse conceito, na minha explicação aqui, porque esses conceitos são novos e a gente só vai falar deles uma vez. Né? Vocês viram um monte de coisas, mas a forma como vocês viram, né, no que diz respeito a listas foi muito simples. Em alguns momentos lá nas aulas, lá no começo, eu falei de multilista, mas mesmo aqueles exemplos que eu sugeri vocês implementarem eram exemplos muito simples. Aqui nós temos algo muito mais complexo. Né? Então a gente precisa prestar muita atenção.
Mesmo que isso aqui seja muito mais fácil de você implementar do que o próximo modelo, o da lista invertida, não? É importante a gente ter isso claro. Então, aquilo que eu expliquei em muitas palavras, agora de uma maneira bem fácil para você aqui, com poucos desenhos. Tá? Então, eu tenho lá, como primeira coisa, tá, o meu índice de chaves secundárias. Tudo o que está indexado como chave secundária eu tenho no índice geral, que eu posso pesquisar e dizer, eu preciso selecionar as pessoas por idade. Idade está indexado, beleza, eu não tenho que sair procurando tudo. Tá? Eu posso dar uma olhada no meu índice específico de idade. Tá? Aqui só tem salário e departamento, tudo bem, mas vamos supor que tenha aqui, que idade também esteja aqui exemplificado, para ver quais são as minhas faixas etárias que eu separei. E aí eu posso só procurar ali dentro, eu não preciso procurar toda a base de dados. Né? Da mesma forma aqui, departamento ou salário. Então vamos supor que eu quero buscar todos os funcionários aqui que trabalham, tá, no departamento de hardware. Aqui eu sei que tem 6 funcionários nesse departamento de hardware, tá? E eu tenho um ponteiro aqui que aponta para o primeiro funcionário desse. O segundo vai estar apontado lá naquele ponteiro interno e por aí vai. Né? Então é bem fácil eu recuperar alguma coisa. Bom, fácil quando eu estou procurando apenas numa variável. E o que vai acontecer quando eu quiser estender a minha busca? Eu quiser uma busca conjuntiva, ou uma busca por faixa, ou misturar coisas. Tá? A gente já vai ver. Tá? Antes, só um exemplo antigo. Tá? Então, lá no livro do Claybrook tem um exemplo, tá, que é de uma implementação muito antiga de multilista, onde se divide o arquivo de dados em células e outras coisas. Tá? Esse desenho é bem confuso. Tá? É só para mostrar para vocês que essa forma limpa, esse desenho aqui é meu, tá? Essa forma limpa aqui não é a única maneira de você implementar, dá para fazer complicado se você quiser também. Tá? Então esse é um exemplo bem clássico. Todo mundo que tem a minha idade viu isso aqui na graduação, então eu estou trazendo aqui, mas ignore do ponto de vista de implementação. Se você for implementar uma multilista, esse desenho aqui é tudo que você precisa saber. Tá? Este junto com, evidentemente, esse aqui. Então a gente tem um arquivo de dados. Tá? Então essa é a principal característica da multilista. Tá? Só para recapitular antes de a gente ir para a lista invertida. Tá? A gente tem um arquivo de dados. Esse arquivo de dados, ele é estendido com colunas a mais, quer dizer, com variáveis a mais por registro, que são ponteiros. Para cada variável indexada, eu tenho um ponteiro associado a ela, que pode estar fazendo parte de uma lista ou pode não estar. Tá? Tipicamente vai estar se o meu arquivo estiver sendo coerente e estiver tudo bonitinho. Tá? Muito bem. E além disso, eu tenho esse diretório que tem 2 níveis. Num deles, eu tenho o índice geral, que me diz todas as chaves que estão indexadas. Me lista quais são as chaves que estão indexadas, onde eu tenho o nome da chave e o ponteiro, que na verdade é um nome de arquivo, né? Isso aqui, na verdade, nem é um ponteiro, é o nome de um arquivo, aonde eu vou ter essas minhas mini-listas aqui por valor. Tá? As mini-listas por valor, elas, por sua vez, dizem o quê? Qual o tamanho da lista que está pendurada lá? Isso é uma cabeça de lista, né? Vai me dizer o tamanho da lista e vai ter um ponteiro para dentro do arquivo aqui, para o primeiro elemento. E é isso. Tá? Então esse é o resumo. Como eu falei, multilista é muito fácil de você implementar. O meu problema está quando eu vou fazer pesquisas complicadas. Vamos ver alguns exemplos aqui. Tá? Então, para eu conseguir fazer uma pesquisa com uma multilista, eu crio tabelas de resultados parciais. Então, eu quero saber quem tem uma certa idade e ganha um certo salário, ou quem trabalha num determinado departamento e calça sapato de um certo número, sei lá. Tá? Ou quem tem uma certa idade
ou trabalha num determinado departamento, se eu quiser fazer uma busca disjuntiva, não? E uma série de coisas. Tá? Então, a forma de eu montar estas tabelas intermediárias, ela vai depender se a minha busca é conjuntiva ou disjuntiva. Essa é a primeira coisa. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá? A hora que eu escolhi uma lista para começar a percorrer, eu vou percorrer essa lista para todos os elementos ou registros de dados que eu vou copiar numa tabela. Tá? Então, lá, vamos supor que eu queria, primeiro, departamento é sapatos, e alguma outra coisa. Tá? Primeiro eu vou buscar todo mundo cujo departamento é sapato e botar numa tabela provisória. Isso significa copiar um bocado de dados já. Beleza. Tá? Então, quando eu tenho uma pesquisa simples, ou seja, eu queria saber todo mundo que trabalhava no departamento de sapatos, eu resolvi o problema. Então, fazer a tabela provisória é responder o problema. Aqui, isso não é necessariamente ineficiente. Beleza. Agora, e se eu estiver fazendo uma pesquisa booleana ou por intervalo? Aí fica mais complicado. Tá? Então, como é que vai ser? Tá? Para as expressões conjuntivas, né? Departamento igual sapato e idade igual 22, e, sei lá, local de moradia continente, aí eu vou primeiro ver o quê? Eu dou uma olhada no meu diretório, dou uma olhada nos diretórios de cada uma das chaves e eu vou começar com a chave que tem o menor número de elementos para a geração da tabela inicial. Por que essa lógica? É simples. Como é conjuntivo, qual é a maior resposta possível? É quando eu tenho uma conjunção de vários conjuntos diferentes. Sei lá, 10 funcionários que trabalham no setor de sapatos. 15 funcionários que ganham 10 mil reais. 3 funcionários que moram no Estreito. Beleza. Eu quero saber quais são os funcionários que ganham 10 mil reais, trabalham no setor de sapatos e moram no Estreito. Não pode ser mais que 3, né? Então a gente começa com o menor conjunto, porque vai ser no máximo todo esse conjunto. Pode ser que seja menos que esses 3, mas não vão ser nunca mais que esses 3, porque é um E. Então, por causa disso, a gente começa com o menor número de elementos e cria uma tabela intermediária com uma cópia da base original com esses elementos. Tá? Beleza. Em seguida, eu vou percorrer todas as outras listas e verificar, tá, se eu achei alguma coisa que já está naquela tabela provisória que eu criei. Se estiver, eu marco como encontrado. Beleza. Quando eu terminei tudo aquilo que eu não marquei como encontrado, eu descarto da minha tabela provisória, porque eu sei que a primeiro E já não satisfez. Então, vamos supor, sobraram 2 pessoas que moram no Estreito e têm salário 10 mil reais. Agora vamos ver quem trabalha no setor de sapatos. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou percorrer todo mundo que trabalha no setor de sapatos e verificar se está lá, naquela tabela provisória de gente que ganha 10 mil reais e mora no Estreito. Se tiver, eu marco como encontrei. O que eu não encontrei, quando eu terminei, eu jogo fora. Vamos supor que os 2 trabalhavam no setor de sapatos. A minha resposta é 2. Tá? Então, qual é a desvantagem desse método? Eu preciso fazer uma cópia dos dados. Quando a minha busca é conjuntiva, essa cópia vai ser a menor cópia possível, considerando-se uma lista só. E depois eu só tenho que percorrer de novo tudo e ficar comparando. Tá? Em termos de cópia, eu não faço mais cópia. Tá? Tudo bem. Então, na busca conjuntiva, isso aqui ainda é relativamente eficiente. Embora, só eu pensar, tá? Eu tenho 50 mil funcionários e eu estou procurando as pessoas que têm a faixa etária entre 18 e 25 anos. Você imagina quantos desses 50 mil eu tenho que olhar? Tá? E eu vou percorrendo sempre o mesmo conjunto de dados de novo. A gente vai falar sobre isso depois. Tá? Quando a minha busca é disjuntiva,
a coisa mudou de figura. Se eu digo, trabalha no departamento de sapatos, ou tem idade 22 anos, ou mora no Estreito, aí, qual é o menor conjunto possível aqui? O maior destes. Não? Tá? Eu sei que todo mundo que trabalha no setor de sapatos vai fazer parte da resposta, não importa onde more. Eu sei que tem um monte de gente que trabalha no setor de contabilidade, mas que vai estar na resposta porque mora no Estreito. Não? E tem mais um bocado de gente que tem idade de 22 anos que nem mora no Estreito e nem trabalha no setor de sapatos, mas que também vai fazer parte dessa resposta. Não? Então, aqui a minha estratégia é reduzir inicialmente o número de cópias. Tá? Fazendo o quê? Pegando o maior conjunto possível. Então, numa disjunção desse tipo, eu vejo qual é a lista que tem o maior número de elementos e aí eu copio. E aí depois eu pego as outras listas, tá? E vou percorrendo e vou olhando. Esse cara aqui mora no Estreito, ele já está lá? Ah, estava, porque trabalhava no setor de sapatos. Beleza, não preciso copiar. Esse cara aqui também mora no Estreito, mas ele não está lá, porque ele não trabalha no setor de sapatos. Vamos copiar. E por aí vai. Tá? Então eu vou pegando aquela lista que já era o maior desses três conjuntos e eu vou copiando novos elementos que não estavam lá, mas que eu fui encontrando e que estavam satisfazendo algum dos outros termos nessa disjunção, e eu vou colocando ali. Até que eu tenho um tabelão que contém tudo que satisfez pelo menos um dos termos dessa disjunção. E é isso que eu devolvo como resultado. Tá? Aqui eu também tive que percorrer cada uma das listas, pelo menos uma vez toda, tá? Para construir a resposta. Eu só copiei mais dados. Então é diferente lá da conjunção, porque a disjunção ela me copia mais dados. Mas também tudo bem, tudo o que eu copiei era parte da resposta. Beleza. Tudo que eu percorri era potencialmente parte da resposta. Beleza. Não é a coisa mais eficiente do mundo, mesmo assim ainda dá para a gente considerar. O meu problema é quando eu vou combinar coisas. Eu tenho este e aquele, ou este aqui, ou aquele lá, ou pior ainda, este e aquele, ou então aquele, e por aí vai. Então a gente pode imaginar as formas mais complexas de busca que você pode fazer. Nesse caso, eu tenho que ficar criando um monte de tabelas intermediárias, tá? E aí a forma que se sugere inicialmente, que está lá no livro do Claybrook, tá? É de você primeiro pegar a expressão de busca, tá? E você colocar essa expressão de busca na forma disjuntiva normal. Vocês viram isso na primeira fase, o que é a forma disjuntiva normal quando vocês estavam estudando proposições lógicas. Vão lá rápido, correr, pegar o material e dar uma olhada, tá? Porque a gente já vai falar disso. Então, na forma disjuntiva normal, aqui tem um exemplo, tá? Eu tenho isso aqui. O que é a forma disjuntiva normal? Eu tenho expressões entre parênteses que são conjunções, e eu tenho, fora delas, e cada uma dessas conjunções ela vira um termo de uma disjunção. E a gente não tem hierarquia, está tudo no mesmo nível. Então se eu fiz alguma coisa com uma tonelada de parênteses e outras coisas, eu vou desmontar isso e eu vou reescrever para ficar com essa cara aqui. Da forma que a gente chama de forma disjuntiva normal. Dentro de parênteses eu só tenho e. Fora de parênteses, entre termos, eu só tenho ou. Por que isso é legal? Porque eu vou resolver primeiro os es. Os es me dão tipicamente tabelas pequenas. A hora que eu construir cada uma das tabelas, observa que se eu tiver 5 termos, eu vou fazer primeiro 5 tabelas provisórias.
A hora que eu construir cada uma dessas tabelas, aí eu vou fazer a minha disjunção. Para fazer a disjunção, eu olho qual é a maior das tabelas, fixo essa como tabela resposta, e aí percorro as outras para ver quem é que está numa outra, mas não está naquela que é de resposta, e eu copio esse alguém para lá. Então, isso tudo parece ainda eficiente, mas se a gente tiver muita redundância aqui, se A, B, C, D, E, F foram variáveis com valores muito comuns, não? Eu vou ter um monte de registro repetido aqui nessas tabelas, não? E eu vou copiar de novo, e de novo, e de novo, a mesma coisa sempre. Não? E se esses registros forem grandes, por exemplo, eu tenho um registro lá que tem um texto enorme associado. Isso aqui é uma base de dados bibliográfica. A hora que eu copio um cacareco, eu copio o resumo de um livro, eu copio as 5 melhores críticas desse livro, eu copio o livro, eu copio a figura mais citada do livro e tudo isso junto de um lado para o outro. Tá? Então, com isso, a gente torna um sistema desses ineficiente. Tá? E esse aqui é o grande problema que a gente tem aqui. Tá? Então, vamos só resumir isso aqui para daí a gente ir para o próximo modelo que tenta resolver isto. Tá? Então, a multilista, ela tem a maior vantagem dela é ser intuitiva e ser super fácil de você implementar. Mesmo isso daqui, tá? Se você parar para pensar que rotinas que você tem que escrever para fazer isso aqui acontecer, é simples. Tá? Não é nada difícil. São rotininhas que percorrem arquivos temporários que são cópias de pedaços do arquivo grande. É muito simples de fazer. Tá? Então, o tempo em si é um tempo linear. Tá? Não é um problema tempo linear. Não é uma coisa que vai fazer o seu troço parar. Tá? Mas se você comparar com o tempo log base n, tá, que a gente tem na árvore, tempo linear é horrível. Né? Então, muito bem. A vantagem é que a gente pode fazer fácil qualquer tipo de expressão booleana complexa. Basta a gente lembrar lá da nossa lógica de proposições da primeira fase e a gente implementar um regularizador de proposição lógica que me pega primeiro qualquer string de busca e transforma ele sempre nessa forma. E daí executa. Isso também não é difícil. Bancos de dados hoje fazem isso o tempo inteiro. Tá? Não é uma coisa difícil de fazer. Muito bem. Tá? A desvantagem, primeiro, se eu vou trabalhar com chave primária, eu tenho que ter um outro sistema de indexação para tudo que é chave primária. Então, nesse meu exemplo, que é de um departamento de pessoal que tem folha de pagamento e essas coisas tudo junto, né? CPF, nome, RG, etc., são tudo coisas que precisam ter um outro sistema de indexação. Então, quando eu trabalhar com multilista, eu vou trabalhar em paralelo com outro sistema. E quando eu juntar informações de chave primária, chave secundária, eu vou ter que fazer essas tabelas temporárias, trocar informação com seja lá o que for que eu vou buscar lá da minha chave primária. Isso também é um detalhe a mais. Tá? Eu tenho operação de cópia. Então, ao invés de eu referenciar um dado, a multilista copia o dado. Tá? E esses registros copiados são registros completos que eu vou, naquele exemplo daquela minha expressão complexa ainda há pouco, eu vou criar um monte de tabela. Né? Isso aqui, por exemplo, tá? Vai me criar 2 tabelas temporárias que eu vou descartar para depois me gerar uma nova tabela temporária que aí eu vou devolver como resposta. Né? Então eu gerei 3 tabelas aqui. E observa que isso aqui é uma conjunção de 3 valores, então na verdade aqui, tá? Em A e não B e não C, primeiro eu vou fazer uma tabela A e não B, depois eu vou pegar essa tabela e juntar com A e não C, fazer uma segunda tabela. Tá? Então só para responder esse um termo aqui, eu criei 2 tabelas temporárias. A mesma coisa aqui, 2 tabelas temporárias. E aí, finalmente, eu vou pegar essas 2 tabelas temporárias e vou comparar nesse OU aqui. Né? Então, na prática, isso aqui me gerou 5 tabelas temporárias, das quais a última é a resposta.
Tá? Então tem um bocado de processamento envolvido aqui. Muito bem. Tá? Todas as listas que fazem parte de uma pesquisa conjuntiva, elas são sempre pesquisadas completamente. Mesmo que só um conjunto muito pequeno dos dados satisfaça. Né? Vamos supor que aquele A e não B é algo muito improvável de acontecer e a minha resposta vai ter 2 elementos, mas a minha base de dados ela tinha 2 milhões de elementos. Eu pesquisei 4 milhões de dados? Não pesquisei 4 milhões, porque cada uma das listas eu peguei só um valor, né? Mas mesmo assim, eu percorri a minha base toda, que tem 4 milhões de registros, fui pulando, né, para poder achar todos e comparar depois com o outro. Quer dizer, eu percorri 2 vezes o troço todo. Né? Então é um bocado de coisa que eu tenho que fazer. Tá? Então, não existe mecanismo que torne isso otimizado se eu usar essa estratégia de indexação. Não tem jeito. Tá? Eu vou ter que trabalhar com essa quantidade de cópia de dados. Então, resumindo, multilista é intuitivo e a desvantagem é a quantidade enorme de cópia e a quantidade enorme de percurso dentro de um arquivo grande. Né? Mesmo que eu acabe não copiando muita coisa, né, eu vou estar percorrendo sempre minha base de dados toda de novo. Né? Naquele exemplo lá, das conjunções entre 6 variáveis e depois uma disjunção, eu percorri 7 vezes todo o meu conjunto de dados. Né? Se eu tenho 20 milhões de dados, isso é um bocado de percurso. Né? Então, para a gente fugir disso, foi criada a lista invertida. Tá? Ou arquivo invertido é um outro nome dado a isso. Tá? E o que acontece nisso daqui? A gente vai focar em endereço de registro. Ao invés de ficar copiando montanha de dados, eu vou criar mais estruturas de indexação. Né? E eu vou usar uma unidade idêntica de comparação em tudo, que é o endereço relativo do registro. Quer dizer, relativo ao início do conjunto de dados. E eu não pesquiso mais dentro dos meus dados. A gente já vai entender como é que isso funciona. Tá? Então, no arquivo invertido, a gente também tem um diretório. Esse diretório vai ter uma ou mais listas de índices e um ou mais arquivos de endereço de registro de dados separados em áreas correspondentes aos valores das variáveis que são índices secundários. Eu explicando isso aqui, ninguém entendeu, né? Então a gente vai dar uma olhada nisso. Tá? Só para finalizar aqui, para não dizer que eu falei disso daqui, então nesse diretório a gente tem então listas índice para os valores de chave e arquivos com apontadores. Isso aqui é dizer de novo o que está aqui. Vocês já vão entender vendo um desenho. Então, vamos primeiro falar da filosofia geral. Né? Então, a lista invertida, ela é um modelo um pouco mais novo. Um pouco mais novo significa a década de 1980, né? Do que a multilista. Né? E ela é uma resposta a 2 problemas. Né? Primeiro, o problema de você copiar valores para tabelas temporárias. E depois o problema de você ficar percorrendo o arquivo de dados para achar valor. Né? A ideia qual é? Eu vou substituir a cópia por uma comparação de endereços apenas. Né? Essa é a minha ideia. Como é que eu vou fazer isso? Né? Na minha lista de registros, no arquivo invertido, uma entrada vai ter o quê? Um conjunto de M campos contendo os endereços dos registros de dados e um apontador para a posição do próximo dentro dessa lista de registros. Tá? Eu vou mostrar uma figura, aí você vai entender. Tá? Nessa figura eu tenho o quê? 2 listas índice, uma para cargo e uma para departamento, que eu omiti. Da mesma forma, eu só representei endereços de registro para idade 18 e 20 e salário 10 mil e 20 mil. Tá? Então, esse é o desenho. E a grande sacação está nessa parte final aqui. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos primeiro o nosso índice de chaves secundárias, que é isso aqui. O que é isso?
são as variáveis que são indexadas, do mesmo jeito que lá na multilista ela tinha esse primeiro diretório. Tá? Aí eu vou ter de novo a minha lista índice. Por exemplo, idade, eu vou ter lá todos os valores de idade, cada valor de idade é uma cabeça de lista, do mesmo jeito que eu tinha também para a minha multilista. Só que eu vou ter uma diferença. Essas cabeças de lista, elas não apontam mais para dentro do arquivo de dados. Elas apontam para um arquivão que é dividido em blocos. Esses blocos estão representados como essas linhas aqui. Tá? Aonde eu tenho que um bloco vai conter um conjunto de endereços de registro lá do meu arquivo de dados, que eu não estou mais enxergando aqui porque eu não uso ele mais. Não? Que tem aquele valor para aquela chave. Então, todo mundo que tem idade igual a 18 anos está aqui, e como não coube aqui, tem um ponteirinho no final que pula para o próximo bloco, a próxima linha desse arquivo. Isso simplesmente é um registro de um arquivo, tá? Onde contém os endereços dos outros. Quando meu ponteiro é nulo aqui no final, é porque acabou. Tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 18, está escrito ali 18, eu tenho 18 registros de funcionários que têm apenas 18 anos na minha empresa. E os endereços desses registros estão aqui. Tá? A mesma coisa para quem tem 20 anos, está aqui. Tá? E aqui eu tenho uma outra lista índice para salário, e olha lá. Quem tem salário 10 mil são só 3 pessoas, quem tem salário 20 mil nessa empresa aqui é só uma pessoa. Isso está apontando para outros blocos dentro do meu mesmo arquivo de endereços aqui. Então esse meu arquivo é homogêneo. Eu tenho uma única unidade aonde eu faço pesquisa. Essa unidade é o endereço. Eu não preciso comparar valores. Eu já sei quais são os valores. As minhas listas índice, elas estão me dando valor. Tá? Então é uma besteira eu copiar o valor para uma tabela temporária. Copiar o registro inteiro para uma tabela temporária é uma besteira maior ainda. Tá? Então, a técnica do arquivo invertido ou da lista invertida se chama de invertido porque eu inverto. Ao invés de eu usar o endereço para acessar um dado que eu vou copiar para uma tabela temporária, eu tenho, na verdade, um novo arquivo que contém os endereços. E quem me diz qual é o dado que está associado a esses endereços é uma tabela índice que tem uma única cópia desse valor. Tá? Por isso a gente diz que a gente inverte o arquivo. Tá? É o valor que está apontando para o endereço e não o endereço que está apontando para o valor. Tá? Muito bem. Qual é a grande vantagem desse negócio aqui? A gente pode fazer tudo o que faz a multilista, usando basicamente a mesma técnica. Aquelas técnicas que a gente falou lá, elas não mudam. Inclusive a ideia de quando eu tenho uma busca muito complicada, eu transformo primeiro numa expressão na forma disjuntiva normal antes de eu começar a fazer busca, e de que eu vou gerar tabelas provisórias. A diferença é que as minhas tabelas provisórias, elas vão conter o quê? Endereço. Né? E eu uso aqui uma representação compacta do endereço ainda, eu uso blocos aqui. Né? Então, qual é a vantagem desse negócio? Se eu não tenho agora um sistema multiusuário que está atendendo milhares de usuários ao mesmo tempo, coisa parecida, né? Eu posso inclusive me dar o luxo, né, de criar todas essas tabelas temporárias na memória. A hora que eu crio essas tabelas temporárias na memória, pesquisar entre elas é muito mais rápido. Além do que, né, pesquisar isso aqui, né, esse arquivo aqui, ele vai estar em disco, né, o arquivo de endereço de registro, e esse arquivo também é muito compacto. Né? Dependendo de qual modelo de disco que eu tenho, etc., eu vou fazer essa linha aqui ser grande que chega para ela ocupar um bloco. Tá? Aí é rápido e fácil. Né? Eu leio um bloco, corresponde a ler uma linha. Né? Então a leitura desse arquivo é muito rápida também. Né? E se todas as comparações são feitas na memória e todos os resultados intermediários são armazenados na memória, né? Isso aqui é
muito mais rápido do que a multilista. Então, essa é a razão pela qual a gente usa isso aqui. Tá? Então, logo que se começou a ter sistemas maiores de banco de dados, lá no início da década de 1980, com o Oracle, com o Ingres, que mais tarde saiu um filhote pelo lado, que é o Postgres que vocês têm hoje. Tá? O Ingres era um sistema comercial. O Allbase da HP, que não existe mais, morreu. O Ingres ainda existe, por incrível que pareça, embora ninguém saiba que ele existe. E outras coisas assim. Tinha até um lá que funcionava em Apple II e depois funcionou em PC, o tal do DBase, que muita gente no Brasil, na década de 80, programou. Né? Nessa época que começaram a surgir essas coisas, já se estava desenvolvendo esses tipos de sistemas de indexação para chave secundária. Tá? Então, isso aqui tem muito mais que 35 anos, tá? E é uma tecnologia relativamente bem desenvolvida, embora a gente vai ver daqui a pouco que dá para ir além. Tá? Então, tá? Como eu mostrei para vocês no final da videoaula passada, tem um comando em Postgres para você gerar uma lista invertida simples, e tem comandos em Postgres também para você gerar versões mais avançadas de listas invertidas. Né? Então, essa é uma coisa prática e que funciona, mas você tem que explicitamente, na hora que se cria um banco de dados, dizer essa e essa variável aqui são chaves secundárias e eu quero que crie um índice baseado nisso aqui. Tá? Então, tá? A ideia sempre é essa. A gente vai fazer indexação por endereço relativo. Eu não tenho problema com colisões. Tá? Na verdade, cabe um monte de endereço numa linha daquilo ali. Tá? Aqui a gente tem um exemplo antigo, que é do Claybrook. Tá? Então, em 1977, o pessoal já estava começando a trabalhar com isso. Tá? Isso aqui não é tão bonitinho, esse modelo aqui. Tá? É um modelo mais inteligível e é atual. Tá? Muito bem. Então, a técnica de pesquisa, só para a gente fixar isso aqui. Tá? As pesquisas de chave, tá? Elas são também realizadas através da geração de tabelas, como eu falei. Ao contrário, aqui as tabelas são bem pequenas, ao contrário da multilista, e é fácil de eu gerenciar essas tabelas. Tá? Pesquisa de chave simples gera uma tabela imediatamente. Tá? E pesquisas booleanas, tá? São mais complexas, mas da mesma maneira. Tá? A pesquisa conjuntiva, tá? Eu faço o quê? Tá? Aqui a gente trabalha sempre o quê? Iniciando-se pelo valor de chave com menor número de ocorrência, e na pesquisa conjuntiva eu apago o que eu não encontro nas minhas outras buscas, do mesmo jeito como na multilista, e na disjuntiva eu adiciono. Tá? Se eu puder me dar o luxo de ter isso na memória, porque o meu servidor ou é grande que chega, ou o meu sistema tem poucas consultas ao mesmo tempo, tá? Isso aqui é muito rápido de fazer. Né? Muito bem. Tá? Então vamos ver um exemplo só para a gente entender, já que o conceito de usar essa lista de endereços aqui, apesar de eu ter sido bem redundante na minha explicação antes, é um conceito novo para vocês. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa. A idade é 18 anos e o salário é 10 mil. Vamos supor, eu quero descobrir quem são os filhos do dono da empresa. Quem tem 18 anos e tem um salário desses. Então vamos olhar lá. Tá? Então a gente vai ter como tabela inicial, para salário 10 mil, 103, 205 e 101. Tá? Para o salário 10 mil só tem 3 registros, é o menor. Né? Então é esse que a gente vai pegar. Em seguida eu olho os endereços de registro de idade 18. A minha empresa tem um monte de gente que trabalha lá que tem 18 anos. Então eu vou olhar agora, fazer o que? Eu simplesmente vou percorrer todo mundo que tem idade 18 e eu vou comparar com aquela tabelinha que eu tenho na memória das pessoas, tá, que têm salário 10 mil. E eu vou verificar. Tá? Ao final eu tiro quem não estava na minha lista dos 18 anos. Não. Então, isso é simples de fazer, bem mais fácil do que na multilista. Então, qual é a vantagem desse negócio aqui? Primeiro, tem um bom suporte para tudo desde que seja indexado.
Para chaves secundárias, a não ser que a gente queira alguma técnica mais esotérica, tá? Como, por exemplo, a indexação por bitmap, tá? Aonde, ao invés de eu ter essa tabela com endereços aqui, eu, na verdade, vou ter uma coisa um pouco diferente, eu vou ter uma imagem com bit, ao invés de eu ter esses endereços que normalmente vão ser inteiros de 32 ou 64 bytes, tá? E aonde eu tenho simplesmente o meu número de colunas é o número de endereços possível, e aí eu tenho, por linha, eu tenho os valores das variáveis, e aí eu só boto um bit, dizendo, para esse valor tem esse endereço. Tá? A gente não tem aqui um desenho mostrando a indexação por bitmap, mas é essa a ideia. Tá? A indexação por bitmap só funciona na memória, mas como ela ocupa muito pouco espaço, né? Tem que imaginar se eu for, por exemplo, pegar essa tabela de endereços aqui, transformá-la num bitmap e colocar na memória. Vamos supor que eu usei aqui inteiro 32 bits. A tabela é 32 vezes menor do que essa. Se eu tenho um banco muito grande, eu estava usando inteiro 64 bits aqui, tá? Eu vou ter uma tabela que é 64 vezes menor que essa daqui, né, lá. Então é muito fácil a gente ter essa informação, né, e a gente trabalhar com essa informação. Então, tá, quando você quer velocidade, quer trabalhar na memória, ao invés de eu usar isso aqui, eu posso usar um bitmap. Né. Alguns poucos sistemas de banco de dados hoje permitem você indexar uma variável secundária por bitmap, não é todo. Tá? Você tem que ler com atenção a documentação do seu sistema. Muito bem. Tá? Então, isso aqui é muito rápido, muito prático. Tem as mesmas desvantagens da multilista no questão de que eu tenho que trabalhar com tabelas temporárias e tal, mas como a tabela é muito menor, não é um problema. O problema acontece quando um elemento que eu incluí na minha busca não está indexado. Tá? Aí eu perdi toda a vantagem de velocidade, porque uma parte da minha busca é super rápida, eu tenho aquela tabela temporária ali, e uma outra parte da busca eu tenho que fazer procurando no meu arquivo de dados original. Está ruim. Tá? A multilista está preparada para fazer buscas no arquivo de dados original, porque ela faz isso o tempo inteiro. Tá? Essa aqui é uma técnica que não faz isso, deixa o arquivo de dados original parado lá, só vai mexer com ele na hora que vai entregar a resposta de uma determinada busca, aí eu sou obrigado a pegar os endereços que sobraram e ler aqueles registros. Mas isso, em princípio, não é um custo, porque eu vou ler exatamente aquilo que eu vou devolver para o meu programa de aplicação. Né? Agora, se uma parte não está indexada, eu vou, por exemplo, procurar por endereço também, tá? Aquele endereço com logradouro completo que não está indexado. Aí eu tenho que sair procurando. Mas tudo bem, a ideia aí sempre é o quê? Eu deixo essa parte por último. Construo uma expressão lógica à parte e deixo isso por último. Tento, na medida do possível, montar primeiro a minha busca para gerar uma tabela com endereços. E depois eu vou comparar essa com buscas por valor. Tá? Essa é uma técnica possível de você fazer. Tá? Bom, então, em termos de novidade, eu falei ali da indexação por bitmap, mas não mostrei para vocês exemplos mais concretos, porque vocês não vão trabalhar com isso na disciplina. Eu só quero terminar a aula de hoje mostrando uma coisa para vocês. Tá? Olhem os autores desse artigo aqui, tá? Sergey Brin e o Lawrence Page. Quem são os dois caras? São os caras que criaram a Google. Então esse é o artigo de 1998, que é o artigo que, na prática, criou a Google. Tá? Esse é o artigo do trabalho de pesquisa deles, onde eles pegaram a ideia do arquivo invertido e eles sugerem uma série de otimizações do arquivo invertido para a gente trabalhar com uma quantidade monstruosa de arquivos texto na internet. Né? A preocupação deles era essa. Naquela época, em 1998, já existiam várias máquinas de busca. Né? O Alta Vista era a principal delas. A Alta Vista era um produto da Digital Systems. Né?
Mas assim, as máquinas de busca eram ineficientes e eles se ocuparam na pesquisa deles justamente em tentar descobrir uma forma mais eficiente de fazer isso. Então, esse artigo tem um link para ele lá no Moodle. Se vocês tiverem um tempo, deem uma olhada no arquivo, descubram o que essas duas pessoas, que foram gênios, são, na verdade, os dois estão vivos, pensaram em como que a gente vai estender, né? Porque essa é uma questão. Páginas de internet são texto. E não só texto, são hipertexto. Porque você tem uma tonelada de palavras que são parte de um link para um outro lugar, que também tem que ser consideradas numa busca. E a única coisa que é chave primária numa página na internet é a URL dela. Mais nada. Todo o resto, todo o conteúdo de uma página na internet é chave secundária. E é isso que a Google faz, ela indexa a página inteira. Tudo que você escreveu em qualquer coisa que você botou na internet foi parar no índice da Google em algum momento. Então aqui eles estão discutindo como usar arquivo invertido para fazer isso. Evidentemente a gente não vai mandar vocês reinventar a Google como trabalho, mas um possível trabalho, que eu chamo de mini Google, é você fazer um sistema de busca em texto, em páginas de manual, por exemplo, usando uma construção desse tipo. É o seu professor de sala de aula prática que vai decidir com você qual vai ser exatamente o trabalho 2 que você vai fazer. Mas esse aqui é um trabalho que eu gosto de passar quando eu sou responsável por essa parte da disciplina. Então prepare-se, talvez seja esse o trabalho que você ganhe para fazer. De qualquer forma, vale a pena dar uma lida nesse artigo aqui. Ele é um artigo que foi escrito por dois caras que eram bem jovens quando eles escreveram. Então é um artigo fácil de ler e dá uma ideia sobre muitas coisas que a gente pode fazer para ir além do que eu passei para vocês nessa aula de hoje. E com isso a gente termina a aula. Como sempre, é uma aula em Creative Commons, então você pode pegar a aula, distribuir, dar para os seus amigos, usar para dar aula a você mesmo, você só não pode cobrar por isso. E é isso, gente. Divirtam-se. Tchau, tchau.